Quer ver mais um besterol? Só mais um. Teologia da prosperidade. Isso nos Estados Unidos é lindo. Vem falar de teologia da prosperidade na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Vem falar. Teologia da prosperidade na América, 10. A pujança econômica. O maior país capitalista do mundo. Pô, está adequado. Agora vem falar de teologia da prosperidade no Zâmbia, na Angola, Guiné-Abissal. Qual é a favela mais violenta aqui de São Paulo, hein? Jardim? Jardim Ângela? É? Escute o que diz a Bíblia. Provérbios 22:3 diz assim: o rico e o pobre se encontraram, e ambos fez o Senhor. Sabe, deixa eu dizer um pouquinho da teologia da prosperidade. Sabe o que ela diz? E tem igreja no Brasil que segurou esse negócio com uma força que não é brincadeira. Sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido, se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente, você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Não, o que você pedir, Deus dá. Não, rapaz, você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Uma vez chegou uma irmã lá na minha igreja, não vou dizer de onde ela veio, apavorada, com a cabeça cheia de minhoca. Pastor, eu sou crente fiel, eu estou na igreja, eu estou numa crise financeira e estão dizendo que eu tenho algum pecado ou porque eu não tenho fé. Isso é uma covardia. Jesus falou em Mateus 26:11, os pobres sempre tendes convosco. Jesus falou em Lucas 12:15, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Deus não olha para você pela sua capacidade de conquista no mundo material. Agora eu vou dizer para você o que é prosperidade à luz da Bíblia, e não esse besterol que a turma no Brasil está engolindo, esse besterol teológico da América. Eu vou dizer o que é prosperidade à luz da Bíblia para você. 2 Coríntios capítulo 8 diz assim, escute: a graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. Presta atenção, hein? Da sua profunda pobreza abundou em riqueza de generosidade. E deram, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, diz Paulo, deram acima do seu poder e deram voluntariamente. Você vai entender o que eu estou falando aqui. A igreja da Judéia estava vendo fome naquela terra, miséria total. A igreja da Macedônia era de pobres, mas a igreja da Judéia era de mais pobres ainda. Os pobres da Macedônia dividiram o pouco que tinha com os mais pobres da Judéia. Isto é prosperidade. Prosperidade é você compartilhar com o outro. Prosperidade é você viver bem com aquilo que Deus tem te dado. Prosperidade é mesmo você tendo pouco, você ainda tem forças e capacidade de ajudar alguém que está pior do que você. Eu li uma reportagem na guerra do Vietnã, nas cadeias do Vietnã, os soldados evangélicos, comida, miséria, tortura, subhumano, aquelas cadeias. Já tiveram tantos filmes mostrando aquele tratamento que era dado a prisioneiro no Vietnã. Mas eu li um livro que os soldados evangélicos, quando recebiam aquela porção miserável, dividiam com aqueles que estavam mais doentes, tiravam famintos que estavam,
mas entendiam que tinham gente pior do que eles, tiravam um pouco daquela porção, mesmo eles precisando, para compartilhar com alguém que estava em pior situação. E isto é prosperidade. Alguma experiência, algo que marcou a sua vida? Eu costumo dizer aqui, pastor, que quem está em casa, né, que conhece de repente o senhor pela televisão ou outros cantores, pensam assim, não, mas eu estou passando isso tudo, mas o pastor Silas nunca, o cantor fulano nunca. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente um pouquinho da sua vida. Vamos lá. Vamos. Vou contar aqui uma parte da minha vida. Eu casei e ganhava um salário mínimo como evangelista da igreja. Sim. Só Jeová sabe do sufoco. Elisete, minha esposa, trabalhava na Letra Caderneta de Poupança, na época que tinham agências de caderneta de poupança. E nós trabalhávamos à noite, tá, no Instituto Bíblico Pentecostal. A gente pegava o trem na Penha e descia na estação São Francisco Xavier. A primeira vez que peguei esse trem, eu não sabia. Quando chega na estação, quando passou a estação de Manguinhos, que vai ter uma distância grande de Manguinhos até São Francisco Xavier, eu vi que, de repente, o pessoal do trem abaixou a cabeça, que estava sentado nos bancos. O trem vai vazio no sentido Penha-Cidade. Ele vem lotado 6 horas da tarde, ao contrário. Quando o pessoal abaixou, eu não abaixei. E em negócio de 10 segundos, só vi voar pedra, uma passou aqui perto. Aí eu fui entender que, naquela época, nego apedrejava o trem. Então, o pessoal que estava acostumado, eu não ganhei uma pedrada, por Deus, eu senti só os unidos, para que eu... Mas muita pedrada. Então, eu pegava o trem para levar a Elisete, e comigo também, porque a Elisete trabalhava na secretaria, eu trabalhava fazendo apostila para poder levantar um caraminguado. Sim. E aí... Quando passava na estação de Mangueiras, eu abaixava, era automático, certo? O pessoal pensa que me conhece agora e de que eu ando com um carro bacana, legalzão. Mas nessa época, de trem, Elisete grávida do meu primeiro filho, do Silas, que hoje é pastor. Então, eu nunca me esqueci do episódio. Chegou perto de Manguinho, todo mundo abaixa a cabeça que o couro vai comer de Imagina pedrada. Hoje, né? Hoje eu não sei como é que tá. Não, mas tem que abaixar, mano. Cansando em Manguinhos, tem que baixar. Eu pastor. sei que na época, não tô falando mal do pessoal de Manguinhos, Não, eu tô tá certo? entendendo. É que na época era isso mesmo, apedrejava o trem. Então, eu passei a ficar craque. Manguinhos, passou bom sucesso, se prepara que tem que abaixar a cabeça que o pau cantava. Esse é um episódio, assim, que eu nunca vou me esquecer. E o senhor já era pastor nessa época, não? Nessa época eu era 19, 20, 21... Não, ainda não era pastor. Eu não era pastor. Não, já era pastor, já estava ganhando um salário. Era pastor, sim. Já era pastor nessa época. Estou aqui me lembrando que eu já era pastor. E andava de trem porque não tinha... Só quando sobrava o carro, a Kombi da igreja, que quebrava meu galho. Esse é um episódio muito, assim, interessante. Um outro episódio... Posso contar outro? Pode, por favor. Outro episódio legal. Eu já estava na televisão, já tinha entrado em televisão, e fui convidado para pregar. A Assembleia de Deus de São Cristóvão era a igreja referência na época. E eu fui convidado para pregar no Congresso de São Cristóvão. Eu fui de Kombi. Aí botaram uns cones na frente da igreja, que era pro pregador. Afinal de contas, é o cara famoso, estava na TV. Aí eu vim com a Kombi, botei a seta para entrar, aí o diácono vem e diz assim... Sai fora, rapá! Aqui é do pregador. Pregador de televisão de Kombi. Aí o outro diácono mais falou, é ele! Aí, desculpa, entra aí, pastor. Entrei com a Kombi, parei na frente. Aí eu tava com o braço vidro arreado. Aí o diácono bateu aqui no meu braço e falou assim, gostei. E a minha ficha não caiu. Falei, gostei de quê? Gostei. Deixou o carrão na garagem e veio de Kombi pra mostrar humildade. Eu falei, rapaz, o único carrão que tem é esse ônibus aí, ó, que acaba de passar, que eu pego, que é o Caxias Praça da Bandeira, que ia ter que vir se não tivesse a Kombi da igreja. É um outro episódio, assim, muito legal, quando eu tava começando no meu ministério. Mais um? Por favor, posso? vai lá. Mais um outro episódio interessante que tem a ver com o hino. Eu, antes de ganhar um salário mínimo, mandei a Elisete sair do trabalho. Saí do trabalho, eu falei, Deus me chamou e vai comprovar minha chamada de alguma forma, ou então eu tô frito. Eu sei que eu comia na casa do meu sogro, o pastor da Assembleia de Deus morava em cima da igreja, era panelão pra todo mundo. Eu já almocei muito lá na casa do seu sogro. Isso aí. Aí, eu cheguei um dia, caraca, dentro de casa, a minha geladeira limpinha, tinha água... garrafa de água, eu na sala 6 horas da manhã, sei lá, por aí, 6 horas, eu dizendo, meu Deus, eu estou ficando maluco, como é que eu vou sustentar minha família, como é que vai ser isso? Aí liguei o rádio, não me lembro naquela época, não sei se era a Rádio Copacabana, não me lembro qual era a rádio, eu sei que eu liguei a rádio, e na hora que eu liguei,
saiu um hino não sei se é o do Logos. Logos. Meu servo, não temas. Ih, é muito antigo, hein, pastor? Puxa, aquele hino veio assim como um bálsamo. Eu sei que é difícil, mas tu verás o meu poder. Eu nunca me esqueci disso. Numa hora muito, 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 muito difícil. Eu liguei o rádio assim e estava na rádio evangélica e aquela música foi assim um bálsamo para mim ter esperança de que Deus ia mudar minha sorte. Glória a Deus. Pastor, eu vou aproveitar aqui, já que eu estou pertinho do senhor, e vou lhe fazer umas perguntas, que eu tenho umas curiosidades. Eu acho que quem está em casa também tem algumas curiosidades. Pastor Silas, o senhor, com criança, o senhor era levado? Porque o senhor tem cara de que fazia peraltices, pastor. Olha, eu era levado, mas não era extremado. Interessante, meus 2 irmãos mais velhos é que botaram para quebrar, realmente. Eu fui muito, andava muito perto de meu pai e da minha mãe, porque meus irmãos estão 10 e 9 anos mais velhos do que eu, então eu não fui um extremado de ser levado. Era um garoto comportado. Não fiz nada que deixasse meu pai e minha mãe doido, sabe? Nada. Isso podem perguntar. O senhor foi criado na igreja já? Fui criado na igreja. E desde garoto eu estava na igreja. Desde, sei lá, de que eu entendia por gente, estava na igreja. Então, 11, 12 anos, eu estava na igreja, escola dominical. Então, eu não fui extremado, sinceramente. É uma coisa de moleque e tal, mas esses moleques que botam terror, eu não cheguei nesse nível. Agora, pastor, deixa eu fazer mais uma pergunta. O senhor, o que deixa o senhor mais brabo, assim, mais arretado mesmo? O senhor fica bem brabo? Olha, uma coisa que me deixa bem brabo, bem indignado, chama-se calúnia e difamação. Sim. Isso aí, minha filha, diz que eu sou feio, diz que eu sou nojento, diz que eu sou chato, que eu sou grosso. Eu não me importo, certo? Porque eu até falo algumas coisas que a gente não é perfeito, sou limitado e exagero de vez em quando. Agora, se mexer com a minha moral, se mexer nessa área, eu viro uma fera e vou te ser honesto. Perco até um pouquinho, porque eu sou ser humano, eu tenho que me tomar muito cuidado com isso, que eu, como tenho um raciocínio muito rápido. Sim, tem. E tenho essa vertente que eu aprendi a discutir, aprendi a me posicionar, eu sou até duro na hora de me defender e uso até, não palavrão, mas algumas palavras bem ríspidas para esse negócio. Eu tenho que me policiar. Porque uma coisa que me deixa louco, negócio de calúnia e difamação. Agora, o que lhe faz sorrir? O que lhe deixa muito feliz? O que me deixa feliz é minha família. O que deixa muito feliz é minha esposa. O que deixa muito feliz é eu ter sido criado numa igreja que foi fora do seu tempo. Meu pastor, meu sogro, era um homem além do tempo dele. Eu fui criado numa Assembleia de Deus sem essa bobageira de costume. Porque quando eu penso nisso, isso me dá uma alegria de que eu fui criado e de ter meus pais, educadores seculares e da área da educação teológica. Então eu quando paro para pensar o lá que eu fui criado, né, brincar, o pai e a mãe, meu pai partiu, né, agora há pouco tempo, mas minha mãe ainda está viva. Minha mãe tem 86 anos, ninguém diz que ela tem 86 e trabalha comigo na editora. Então, quando eu penso nessas coisas, meu sogro e minha sogra, que foram os segundos pais, eu fico alegre demais. Agora, e o que o senhor gosta de fazer no seu momento? O que o pastor Silas faz no momento de lazer? Uma coisa que eu gosto, mas não faço muito. Eu gosto. Eu sou ruim, mas eu gosto de jogar bola. Mas não o meu tempo, outra coisa que eu gosto, de vez em quando eu faço com um grupo bem seleto lá dos meus pastores, eu gosto jogar vôlei. Um vôlei. Um vôlei. Um churrasquinho. É um vôlei meio diferente, porque nós montamos uma regra nossa. É um vôlei assim, meio... Como é que é aquele negócio da luta do octogonal? Como é que chama aquilo? Aquela luta de homem, de brigar? Como é que chama essas lutas que tem de... Como é? UFC? UFC, MMA, boxe. É um vôlei meio MMA. Sabe? Porque a gente põe umas regras e tira outras. É um negócio bem light. Bem legal. Então a gente também, de vez em quando... Mas eu tenho uma tendinite que eu tô cuidando e eu tô sem jogar 1 mês e meio, mas eu brinco de vez em quando no vôlei. Agora tô parado, mas não tenho assim tempo. E outra coisa, de férias aí sim, todas as férias em janeiro eu saio com a minha família 20 dias e gosto do Nordeste, porque a água do mar é quente. Quente, então somos aí dois também. Ei, Silvio, tô de frente hoje com um pastor evangélico dos mais conhecidos e polêmicos do Brasil. Silas Malafaia é carioca de nascimento, mas abraçou uma fé que ultrapassa fronteiras. Malafaia tem o dom da palavra, poder que ele exerce há quase 30 anos em programas de televisão transmitidos aqui, nos Estados Unidos, Europa e África. É líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
e combate abertamente a homossexualidade e o aborto. Silas trouxe esses temas para as últimas campanhas eleitorais, o que lhe rendeu alguns processos e muita publicidade. Recentemente, ele foi citado pela revista americana Forbes como um dos pastores mais ricos do Brasil. Não deixou por menos, disse que vai ferrar a Forbes. Pastor, antes de mais nada, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. É que agradeço. Vamos começar pelo assunto mais atual, pela Forbes. Sim. Que é recentíssima. A revista publicou que o senhor está em terceiro lugar entre os pastores evangélicos mais ricos do Brasil, com uma fortuna pessoal avaliada em 150 milhões de dólares, que dá em números brasileiros 300 milhões de reais. E o senhor contestou essa informação. Sim. Deixa eu te falar, Gabi. Safado, sem vergonha, bandido, caluniador, tem tudo que é lugar. Pastor, padre, jornalista, tem tudo que é lugar. Quando a Forbes faz uma declaração dessa, não é uma declaraçãozinha qualquer. Eu vivo de quê? Eu vivo de que pessoas acreditem em mim para darem ofertas, na verdade, porque eu sou um pouco diferente de outros pastores. As ofertas que eu recebo é mais de gente que não é da minha igreja. Eu sou pastor de igreja há 2 anos e meio. Então, há 30 anos eu sou conferencista e tenho programas de TV e recebo verbas de pessoas que não me conhecem de perto. 80% são evangélicos e 20% é gente de tudo que é religião. Então, quando eles falam isso, o que subentende? O ser humano é um ser inteligente, que raciocina, que pensa. Peraí, esse cara tem 300 milhões, está roubando de gente. Não, roubando não. Está metendo a mão. Mas eu gosto de ser, desculpa, eu sou muito franco. Esse cara está com essa grana toda porque está metendo a mão em alguma coisa. Aí vamos lá. Onde é que está a mentira e a safadeza? Primeiro, minha declaração do imposto de renda, eu vou fazer porque você tem credibilidade. Estou sendo honesto. Se eu tivesse no outro programa, um outro jornalista, mas como você é uma jornalista de muita credibilidade, então exclusivamente aqui para você, aqui, e no meu programa de TV, porque eu não devo nada, não tenho nada a temer, eu tenho aqui o espelho de bens do meu imposto de renda, está aqui, coisa sigilosa que ninguém dá, ninguém abre, eu estou aqui com ele. O meu imposto de renda, depois você pode olhar o final, onde diz sobre o patrimônio que eu tenho, é 4 milhões de reais. Nesses 4 milhões de reais, tem 2 milhões do capital da editora Central Gospel, porque você é obrigado a declarar o capital, né? Quando você abre uma empresa, qual é o capital dessa empresa? Então, isso entra no imposto de renda. Então, eu tenho uma casa, 6 apartamentos, 3 meus filhos moram, 3 eu comprei em comodato de construção, que ainda faltam 30 prestações em Vila Velha, de um construtor evangélico. Eu tenho um apartamento em Boca Raton, que está aqui a declaração de bens do Banco Central, ela está aqui. Comprei por 149 mil dólares para pagar em 30 anos. Se eu pegar esse patrimônio atualizado, porque você na declaração do imposto de renda, você põe o dia que você comprou. Mas se eu pegar isso e atualizar o valor que vale a minha casa, que aqui está por 800 mil, porque foi quando eu comprei, eu vou ter aqui de patrimônio atualizado de valores de hoje, 4 milhões e meio, ok? Aqui tem 4 milhões porque tem 2 milhões da minha participação na minha empresa. Então, se eu tirar isso e atualizar, então o que a Forbes está falando, primeiro, é mentira. O jornalista, o correspondente, eu acho que ele vai perder o emprego, porque eu vou processar a Forbes nos Estados Unidos. Eu não vou processar aqui. Aqui não tem graça. Eu vou fazer doer lá. Porque eu acho uma safadeza você denegrir, porque se eu tivesse, eu também diria. Porque há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Eu sou pastor há 30 anos, tive salário por 5 anos, não que seja pecado errado, é bíblico. A Bíblia fala até que o pastor tem que ganhar muito bem, pela Bíblia, que ele tem que ser muito bem tratado. Mas há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Há 25 anos eu vivo de quê? Como conferencista, eu talvez seja o pastor que mais oferta ganho quando prego fora, porque estou na televisão, essa coisa toda, e da minha editora. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, eu vendi mais de 1 milhão de livros meus por ano. Mais de 1 milhão. Eu sou o pastor que mais vendo livros, eu sou o pastor que mais vendo palestras em DVD e em CD. Então, eu não posso aceitar que uns caras venham dizer uma coisa com o objetivo, que esse é o objetivo, é colocar um bloqueio na sociedade, que tudo que é pastor, o que ele tem, ou foi roubado dos fiéis, que é um bando, desculpa a expressão, de otários, certo? Então, eu fiquei nervoso com esse negócio. Eu vou contestar um pouco. A revista Forbes é uma revista que trata basicamente de fortunas.
não é novo, é associado à religião, a todas as religiões, digamos, não estou isentando a católica, as religiões são associadas a fortunas. No caso da evangélica, associada ao dízimo pago pelos fiéis. E aí levanta-se a questão tem sempre esse mistério do dinheiro em torno da religião evangélica, que vem do dízimo, etc. e tal, que sustenta as igrejas. O católico também vem com dízimo. Também, estou dizendo. Também é dízimo também. Não é obrigatório, mas tem. Verdade. Não é obrigatório. Sim. Agora, no caso, esse interesse por essas fortunas que aparecem nas pessoas associadas à religião, por que não seriam do interesse da Forbes? Ela trata de outras fortunas, ela trata de fortunas de muita gente. Ela cita o Ike como o Ike Batista, ela cita todo mundo. Por que não citaria os brasileiros associados à religião? E mais, a revista se defendeu citando fontes. Ela disse Ministério Público, mentira, Polícia Federal, mentira, e imprensa. Mentira, primeiro. Não tem um dado na imprensa, seja jornais ou revistas, não tem um dado para ele declarar que eu tenho 300 milhões. 2, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que são instituições de muita credibilidade, legalmente eles não têm autoridade de falar nada de ninguém. Só tem um órgão, Receita Federal. E que para falar do que eu tenho, um juiz tem que autorizar. Porque sigilo fiscal, sigilo de patrimônios, sigilos bancários, só um juiz pode quebrar. Então eu disse para você, a Forbes pode falar da fortuna de qualquer um, mas fale dos que tem. Quando ele diz que eu tenho 300 milhões de reais, o que a pessoa vai associar? É o ser humano, o cérebro humano, o ser humano, ele é um ser que diferencia dos animais, porque ele tem inteligência e percepção, ele faz associações. Então diz assim, pô, esse malandro aí, esse vagabundo aí, tem 300 milhões porque roubou os fiéis. Então essa é a ideia. E eu não vou receber fama daquilo que eu não tenho, porque para o milionário, Gabi, para o empresário sair, olha, eu estou entre os 100 mais ricos do mundo. Isso dá até crédito para o cara. Os bancos, pô, esse cara aqui está entre os milionários. Para mim é o contrário. Que tipo de pessoa você quer ser? O que você quer construir? Quais são os seus objetivos? Uma pessoa determinada tem objetivos. Ela sabe onde ela quer chegar. Ela pode nem chegar lá onde ela quer, mas ela vai chegar em algum lugar. Determinação. Ele sabia o que ele queria da vida. Escuta aqui essa construção que eu vou fazer aqui para você entender. Uma pessoa determinada para chegar em algum lugar. Eu vou repetir. Eu vou falar uma vez e vou repetir. Pensamento, sonho, visão, ação, hábitos, caráter, destino. Você tem que trafegar nisso aqui. Você tem mente, você pensa. Como você mente e tem pensa, você pode sonhar. Sua mente pode criar. Onde você quer chegar? Depois a visão é você coordenar o teu sonho. É encaixar o teu sonho dentro de um projeto. Depois é a ação. Depois são os hábitos. O que você vai praticar para chegar onde você quer? O caráter, para você não conseguir o que você quer de qualquer jeito, de qualquer maneira. E depois o destino, é o objetivo que você vai chegar. É onde você vai chegar. Essa é uma construção. Pensamento, sonho, visão, ação, hábitos, caráter e destino. Pode passar por isso como eu estou falando. Você pode não chegar onde você sonhou, mas eu lhe garanto que você vai chegar em algum lugar maior do que você está hoje. E aí você faz uma pergunta, pastor, onde é que se toma a decisão? E Daniel assentou no seu coração. Coração é a sede do pensamento, da inteligência e dos sentimentos. Provérbios 4, 23 diz, sobretudo guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não se toma decisão, uma pessoa não é determinada, porque ouviu que aquilo é bom. Porque outro fez e se deu bem. Porque um amigo meu conseguiu. Não. Nada disso. É o coração.
Sede da inteligência, da vontade e dos sentimentos. É isso que tem que operar na sua decisão. E qual é o resultado de uma pessoa determinada? Qual é o resultado na vida de Daniel? Porque tudo na nossa vida tem resultado. Meu irmão, aprenda isso. Primeiro vem a causa, depois a consequência. Causa, depois o efeito. Sabe o que está acontecendo com a gente? É que nós queremos o efeito na frente da causa, a consequência na frente da causa. Nós queremos a ação de Deus para depois a gente agir. Ei, com Deus não é assim não. Primeiro você age. E depois Deus vai dar uma resposta à sua ação. Nós queremos, Deus age, porque se tu fizer, Senhor, eu vou fazer isso. Se tu fizer, eu vou fazer aquilo. Se tu fizer, eu vou por aqui. Se tu fizer, eu vou por ali. Nada disso, tira o cavalo da chuva. Se você fizer, Deus vai agir. Gente, quando você pensa que já assistiu tudo, não assistiu tudo não. A Rede Globo fez no Fantástico um documentário sobre crianças que desejam mudar de sexo. Crianças que vieram ao mundo com um sexo, mas o desejo e a cabeça é de outro sexo. Primeiro eu vou logo detonando. Não tem uma prova científica. Não tem uma prova científica dessa baboseira. O que tem é o seguinte, meu querido. O ser humano é um ser social, ele é influenciado. Você vê um documentário, mas você não conhece o histórico daquela criança. Você não sabe o que aquela criança assiste. Você não sabe como é que ela foi ensinada. Você não sabe. Você só vê o documentário naquele momento. A verdade é essa aqui, queridão. A criança, quando nasce, isso aqui é ciência, ela tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. Pode até ser que uma criança com taxas hormonais, certo? Né? Diferenciadas, ela pode ter alguma tendência, mas não significa que vai ser. É uma covardia. A criança, ela não tem o poder e a autoridade de decidir. Deixar uma criança decidir que ele é menino e quer ser menino, ou que ela é menina e quer ser menino, sabe qual é o pano de fundo dessa história? Ideologia de gênero. É a nova. Durante muito tempo eles disseram que o camarada nascia gay. Aí agora mudaram. Não. Ninguém nasce menino ou menina, masculino ou feminino. É depois no espectro social que ele decide se quer ser menino ou menina. Isso é conversa fiada. Isso é a maior depravação da raça humana que a gente pode ver. Estão querendo quebrar todos os valores, todos os princípios que norteiam a pessoa humana. Essa que é a verdade, gente. E vem de sapatinho, né, para querer colocar na sociedade a ideologia de gênero, que é pior do que você imagina. A ideologia de gênero, ela prega o sexo livre. A ideologia, ela não fala outras coisas para não chocar a sociedade. Mas a ideologia de gênero, sabe o que ela prega? Que o camarada também, se ele é pedófilo, ele tem esse impulso, ele já nasceu com isso, tá? É o pedófilo, sexo bestial, incesto, sexo entre pai e filha, mãe e filho, entre irmãos. Tudo isso aí é ideologia de gênero, minha gente. É que não dá para botar todo esse lixo moral na sociedade, porque choca essa depravação moral e essa inversão de valores que querem destruir a família. Aqui é que está o jogo. Isso é um jogo ideológico dos esquerdopatas. Ok? Destrói a família e depois reconstrói um novo modelo de sociedade. É isso aqui que eles querem. E você tem que estar muito atento a essa conversa, ok? Não há uma prova científica, há um monte de baboseira teórica. Prova de ciência não tem nenhuma. O que tem é uma ordem cromossômica de macho e fêmea. É isso que tem. Isso aí é que tem. O que tem é que a sexualidade, nas diferentes espécies, ela cumpre 3 funções. Inclusive na espécie humana: dualismo, complementariedade e fecundação. Coloca aí o homossexualismo para ver se encaixa nisso aí. E para dizer aqui, porque eu sou livre, estou num país livre, estou dando minha opinião, sou livre para opinar, não existe natureza homossexual. É um vício contra a natureza. Ninguém nasce, não tem essa natureza.
Aqui não tem prova na genética, na biologia. E ficam com essa conversa para ludibriar a sociedade, para jogar a ideologia de gênero e ensinar nas escolas que a criança que nasceu menina pode ser menino e que nasceu menino pode ser menina e vai escolher aí no espectro social e nessa influência de canais de mídia, de tudo que é lixo moral para deturpar valores. Deus tenha misericórdia das famílias e da sociedade brasileira. Deus abençoe você e guarde a sua... Está aqui a minha mulher olhando para mim. A minha mulher tem um código de celular, de Face, de tudo. A minha mulher acessa a hora que ela quiser. Meus filhos já sabem. Acessam. Um dia o meu filho... Pai, qual é o dado? Eu falei, o código é esse. Um dia aqui na igreja, está aqui o Alexandre. Eu falei, Alexandre, vem isso aí para mim, pastor. Está travado o código. Bate o código aí. A nossa vida é transparente. Que conversa é essa de homem casado que tem códigos dos sistemas de internet que a mulher não sabe? Tua mulher não pode ver teu Face? Tua mulher não pode ver teu Instagram? Tua mulher não pode ver teu Twitter? O que está acontecendo? Que casamento é esse? Teu marido não pode ver? Teu pai não pode ver? Tua mãe não pode ver? Que conversa é essa? Deixa eu pregar. Eu vou aproveitar e vou dar notícia logo hoje. Amanhã na reunião, eu vou determinar, pastor aqui dessa igreja, que a mulher não tem acesso a códigos dele, ou dá, ou vai deixar de ser pastor aqui. Arruma a tua trouxa e vai para outro lugar. Você pode mandar perguntas pelo Twitter do Verdade Gospel, @Verdade Gospel. Tem uma aqui legal, eu gostei aqui de uma pergunta aqui, sabe? Eu acho que o pessoal tá atento a tudo, tá? Tá dizendo aqui, anticultura, não tem nome. Por que nós evangélicos não podemos usar piercing nem tatuagem? É bíblico? Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa, meus irmãos. O pessoal quer usar coisa do Antigo Testamento para formar regras no Novo, não dá. Ok? Eu aprendi um princípio que Paulo diz 2 vezes na sua carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa nenhuma. Eu acho que o cristão, e Paulo diz também na sua carta aos Coríntios, que a gente tudo que tem que fazer com decência e ordem. Tudo que é exagero, um negócio exagerado, louco, não é. Agora, eu dizer que é pecado uma tatuagem, eu não tenho respaldo bíblico. Eu dizer que um piercing é pecado, eu não tenho respaldo bíblico. Não tem, não está nas regras do Novo Testamento. Isso é um costume social. Agora, se um crente vem cheio de coisa, na orelha, no nariz, não sei aonde, na boca, e tudo, um negócio escandaloso, eu acho que o cristão, ele é uma pessoa moderada. Tá certa? Agora, dizer que é pecado e dizer que não pode, não tem respaldo bíblico para dizer isso. Ninguém tem, com todo respeito. E não é porque eu não gosto de uma coisa que é pecado. Ou gente para ter mania de refletir nos outros aquilo que ele não gosta. Tá? Paulo diz em Romanos 14, ó, um crê e come de tudo. O outro não crê e come só legumes. O que come de tudo não fala do que come só legumes. E o que come só legumes não fala do que come de tudo. Essa aqui é a verdade, irmão. Tem coisa que eu não gosto, mas não é pecado. Ok? Nós não somos iguais, nós somos indivíduos, gente. Não dá. Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho na internet julgando o pastor. Eu digo, quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Uma meia dúzia de idiota, de imbecis travestidos de crente, que essa gente não é crente. Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso.
Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, eu já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra a pastor. Não entra nessa furada, não vai. Olha aqui. Aprenda uma coisa. Quando Jesus disse, a singular, minha, possessivo, igreja. Eu não toco na igreja. Eu não toco na igreja. Pode ter o maior picareta na frente de uma igreja, mas eu não toco nela. A igreja de Jesus. Não se toca em igreja. Cuidado. Cuidado com a tua boca quando você for tocar em igreja. Agora, homens, pega a Bíblia. Pega a Bíblia, meu filho. Liderança, pega a Bíblia. Meu filho, a Bíblia diz assim, grave. É necessário que haja escândalos. Mas ai daquele por onde vem. E o escândalo não vem por quem denuncia, não. Não inverte, não. É por quem pratica. É por quem produz. Ok? Mas é necessário. E sabe qual é a conclusão do texto? É necessário que hajam escândalos para que os que são fiéis se manifestem. Eu estou me manifestando aqui. Ah? Tem escândalo? A Polícia Federal lançou hoje a Operação Timóteo, que investiga corrupção no pagamento de royalties de mineração para prefeituras. O pastor Silas Malafaia, um dos suspeitos, nega participar do esquema. O pastor Silas Malafaia se apresentou no fim da tarde na sede da Polícia Federal em São Paulo. Hoje cedo, ele foi procurado em sua residência no Rio de Janeiro por agentes da Polícia Federal para ser conduzido coercitivamente para depor na Operação Timóteo. O pastor está na capital paulista para a inauguração de templos da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da qual é líder. Malafaia fez uma declaração visivelmente irritado. Eu estou indignado, rapaz. Eu não sou bandido. Prova que tem telefonema meu para esses vagabundos. Eu recebo na minha entidade e na igreja ofertas de 1 milhão, de 5 milhões. Amanhã, um vagabundo qualquer, um bandido qualquer, um traficante qualquer, um canalha qualquer, deposita um cheque na conta da igreja ou minha ou de quem quer que seja. O cara é descoberto. Quer dizer que o pastor é bandido? Desde cedo, ele vem utilizando sua conta no Twitter para se defender. Conhecido por sua postura conservadora sobre temas polêmicos como relações homoafetivas e por críticas aos partidos de esquerda, ele também disparou contra quem ele chama de esquerdopata, dizendo que não foi delatado por ninguém, fazendo referências à condução coercitiva do ex-presidente Lula. Os agentes da Polícia Federal cumpriram hoje cedo 29 mandados de condução coercitiva, 4 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de prisão temporária em 11 estados e no Distrito Federal. O nome da operação faz referência a uma passagem da Bíblia, no livro Timóteo, em que as pessoas que querem ficar ricas caem em tentação e mergulham na ruína e destruição. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral, Marco Antônio Valadares Moreira, e a mulher dele, presos hoje na operação, tinham informações privilegiadas sobre dívidas de royalties da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CFEM, que é paga aos municípios. Eles procuravam prefeitos interessados em receber parte dos recursos e indicavam 2 escritórios e uma consultoria para realizar as ações de resgate. Os escritórios cobravam uma taxa de 20% de êxito e, se tivessem sucesso, repartiam um montante com o diretor e a prefeitura. A Justiça determinou hoje o bloqueio de valores que foram depositados no esquema, que chegam a 70 milhões de reais. O pastor Silas Malafaia é investigado por supostamente ter auxiliado a organização criminosa a lavar o dinheiro. Ele teria recebido um cheque de 100 mil reais do principal escritório de advocacia que atuava no esquema. Segundo a Polícia Federal, a suspeita é de que o líder religioso tenha emprestado a conta bancária para esconder a origem dos valores.
O pastor admite ter recebido o dinheiro como uma contribuição em uma conta pessoal e disse que declarou o valor no seu imposto de renda. A minha indignação é fazer show pirotécnico. Foram na minha casa, minha neta estava em casa, que eu tô aqui em São Paulo, com polícia federal e criança chorando. A quem interessa isso? Eu sou um dos maiores combatedores desses vagabundos da Lava Jato. Eu boto Twitter e tudo. Agora eu também critico. Eu não quero ver uma justiça absoluta para fazer o que quer. Eu quero ver coesão dos poderes. Eu defendi isso há 10 dias atrás. Será que é retaliação? Silas Malafaia prestou depoimento por cerca de 2 horas e foi liberado. A Rede Record foi comprada com dinheiro de dízimos e ofertas. Eu não vou falar de cifras desde que a Record foi comprada, porque são estratosféricas, mais do que essa que eu vou falar. Nesses últimos 4 anos, a Igreja Universal investiu mais de R$1 bilhão na Rede Record. Dinheiro de dízimo e de oferta na Rede Record, para ela crescer, ser grande. Analise comigo. Quando é que vocês viram, no horário nobre, 22 horas, uma programação na Rede Record para exaltar a Deus? Domingo, 22 horas, eles ridicularizam o movimento pentecostal e a igreja evangélica como se eles conseguissem ficar de fora. São tão tontos e trouxas que não sabem que vão acabar sendo atingidos. Os caras botaram um programa secular para denegrir a igreja, domingo 22 horas. Irmão, em nome de Jesus, me diga, quando é que num dia de semana qualquer, ou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você viu a Rede Record às 22 horas fazer alguma coisa para a glória de Deus? O que tem nessa TV? O que tem nessa TV, gente? Lascívia, homossexualismo, adultério, prostituição, safadeza, roubalheira, mau caratismo, ensinando mau caratismo, violência. Gente, esses caras estão loucos. Eu estou desconfiado que Deus está endurecendo o coração desse líder para dar uma lição nesse cara. Porque, rapaz, o cara denegria a igreja. Meu querido, tão importante quanto o teu dízimo e oferta é o lugar que você planta. Como é que você pode estar dando dízimo e oferta num lugar onde o dinheiro está sendo usado para fazer uma TV para profanar? Meu irmão, quando é que uma igreja no planeta Terra tem uma emissora de televisão e que é para a glória de Satanás, para promover pecado, e ainda é usada para denegrir a igreja evangélica? Gente, esses caras estão loucos. Esses caras perderam o juízo. Então, meu irmão, você que é membro da Universal, analise friamente. Vamos lá, meu irmão. 1 bilhão de dízimo e oferta. Para quê? Para mostrar indecência, para fazer propaganda de bebida, para mostrar imoralidade, para difundir, promover homossexualismo, e para, no horário nobre que nunca foi usado para pregação do evangelho, usar para denegrir a igreja. Minha gente, é uma análise fria. Não estou aqui fazendo espetáculo, é uma análise fria. Vamos ficar quieto, não vamos falar nada não. Sabe por que ele fez isso? Aqui eu encerro. Sabe qual é a maior prova? Ele está desesperado. Ele fez isso na tentativa de frear a saída do povo dele para as igrejas neopentecostais e pentecostais, porque a porta de saída está maior do que a de entrada. Macedo não é inocente não, ele não é bobinho não, ele é calculista. Ele fez isso porque está tendo uma evasão monstruosa de gente que está se despertando, entendendo a Bíblia lá dentro da igreja, vendo o que eles estão fazendo, a utilização do dinheiro, e estão dando no pé, e é uma maneira de travar. Mas que vergonha. Vamos aguardar, vamos ver onde isso vai chegar. Que vergonha. Horário nobre da Rede Record,
Não é para glorificar. Preste atenção que eu vou falar. Eu quero perguntar qual é o estádio de futebol de São Paulo, ok? Que já teve morte. Isso, vocês se lembram? Gente morreu. Eu quero perguntar qual foi o prefeito, o juiz e o promotor que mandou fechar. Eu quero saber. Qual é o estádio? Agora em Curitiba. Morreu até um policial. Eu quero saber se aquele estádio vai ser fechado. Eu quero perguntar uma outra coisa. Em São Paulo, que tem uma lei dura sobre som, eu quero saber qual é a escola de samba em São Paulo que vai ser fechada agora nesse período de ensaio de carnaval, porque está quebrando a lei que tem em São Paulo do silêncio. Eu quero dizer que é um absurdo. Fecharam a igreja sede do apóstolo Valdemiro, a igreja mundial do poder de Deus. Não é a minha igreja, mas eu entendo que a igreja de Jesus não é a minha nem a sua. O reino de Deus não sou eu nem você. Me perguntaram uma vez, naqueles episódios da Igreja Universal de 1995, me perguntaram se acontecesse de novo eu defenderia eles. A minha resposta é essa. Eu faria melhor, porque hoje eu estou mais maduro. Eu repetiria, porque, meu irmão, eu posso discordar de igrejas, eu posso discordar de doutrinas não fundamentais de igreja. Agora, não toca na igreja não, porque tocar na igreja vai tocar em mim. E eu sou psicólogo, eu não vim aqui falar como pastor. Eu sou psicólogo de formação. E isso aqui é muito importante, deputados. O modelo científico trabalha com a observação. Aí manda baixar o som. Aí não é você, deputado, que vai dizer a altura que eu falo. Por favor, por favor. Nem eu vou dizer para você a altura que você fala. Brincadeira. E ó, Por favor, senhor deputado. Senhor presidente. E outra. Silêncio. Por favor. Senhor presidente, Por favor. o senhor... Olha aqui. Por favor. Eu não quero... Por favor, por favor. Eu tô com a palavra, Por favor, deputado. por favor. A palavra é minha. Por favor. A palavra é minha. Minuto. Eu fiquei surpreso com a presença das pessoas nessa audiência, dessa audiência tão numerosa. Eu não vejo essa disposição quando se trata, por exemplo, das audiências que tratamos aqui de enfrentamento do trabalho escravo, do trabalho de criança e adolescente. Eu não vejo essa disposição das pessoas quando a gente está tratando da exploração sexual de crianças e adolescentes, quando tratamos o direito das pessoas com deficiências. Curioso que essas pessoas lotem essa audiência para tratar desse tema, né? Primeiro, já é um cristianismo bem seletivo, que se fica bastante solidário para umas questões e para outras não. Eu acho isso bastante interessante. Eu procurei na plataforma Lattes do CNPq, que reúne, né, os currículos dos cientistas do país, as pessoas que têm uma produção científica, publicação. Eu procurei o currículo do pastor Silas Malafaia e procurei o currículo da psicóloga Marisa Lobo e não encontrei na plataforma Lattes. Gente, por favor. E aí eu me pergunto sobre os critérios de seleção das pessoas que vêm falar de um tema relevante para a comunidade científica da psicologia, né? Fico me perguntando qual é o propósito de convidar, ainda que psicólogo, um pastor que não tem produção científica mesmo das noções de identidade de gênero e orientação sexual expostas aqui. Eu fiquei envergonhado de pessoas com essa pobreza intelectual e de informação prestar serviços psicológicos a pessoas com sofrimento psíquico. E aqui tem que ficar claro que em nenhum momento a resolução do Conselho proíbe a pessoa com sofrimento psíquico de procurar um terapeuta. A resolução não proíbe. O que a resolução proíbe é que nenhum profissional da psicologia pode reorientar sexualmente o paciente. Se o paciente sofre de algo chamado, na psicologia, de egodistonia, uma dissintonia do ego com o desejo, o fim do sofrimento tem que vir pela egosintonia, em colocar o ego em sintonia com o desejo, e não reforçar a egodistonia por meio de terapias e proselitismos religiosos de todo tipo. Esse é um ponto. É preciso que a gente se pergunte... fundamental, já vou concluir. É preciso que a gente se pergunte a razão desse sofrimento psíquico. Por que os homossexuais experimentam, numa cultura heteronormativa, construída há 3.000 anos, por que eles experimentam um sentimento negativo em relação a si mesmo? É preciso se perguntar isso. E qualquer terapêutica tem que fazer o homossexual passar da vergonha para o orgulho. E não reforçar a vergonha, mesmo com casamentos aparentes e felicidade aparente, construída e sustentada por um discurso religioso. Isso é que é fundamental. Então, esse PDC, além de inconstitucional, ele tem um problema ético.
ele tem um problema ético, ele fere a laicidade. Por fim, já para concluir, eu quero deixar claro que não adianta proselitismos, não adianta teatro e voz alta, não adianta as estatísticas falsas, o falso cientificismo, os PhDs de Aracre apresentado aqui. Eu sou homossexual assumido, nunca fui abusado, meu pai tem orgulho de mim, minha mãe tem orgulho de mim, sou deputado federal, ocupo a vaga aqui nessa mesa, represento a população homossexual e, portanto, sou um homem de sucesso. Não há discurso que negue isso. Me desculpem. É uma pena que a Jandira Fegali e Jean Williams não estão aqui. Jean Williams falou de trabalho científico, favor, ele aqui deu opinião de terapia, de conceitos terapêuticos de psicólogo. Eu quero saber qual é a formação dele para ele vir aqui falar. É uma piada, uma brincadeira, mas vamos lá. Minha gente, deixa eu falar aí sobre duas questões que envolvem Bolsonaro. Na verdade, o que tem de gente com medo desse cara... A primeira é o seguinte, Bolsonaro, na votação do impeachment de Dilma, fez lá uma menção, votou, né, pelo coronel torturador Ustra, o que eu discordo, né? Discordo disso. Mas ele, como deputado, certo? Seguindo lá a sua linha ideológica, resolveu fazer isso. Aí o PV, né? O PV, que não tem moral para falar nada, para pedir nada, esse partido que apoia tudo que é lixo moral, apoia aborto, apoia a liberação de drogas, de prostituição, de ideologia de gênero que erotiza crianças, colocou o Bolsonaro no Conselho de Ética. Só que um pouquinho antes de Bolsonaro votar, e foi isso que motivou Bolsonaro a fazer isso, o deputado Glauber Rocha, do PSOL, votou e dedicou seu voto a Marighella. Quem é esse miserável? Um terrorista, assassino esquerdopata, ok? Esquerdopata, Marighella, e foi exaltado pelo deputado do PSOL. Aí o pessoal do PV não vai botar ele também, não? Quer dizer que promover assassino da direita, aí querem colocar o cara no Conselho de Ética. Promover assassino da esquerda pode. Que coerência é essa? E qual é a liberdade de um deputado se expressar? Mesmo que fira coisas que outros não concordam, como eu não concordo com nenhum dos dois. Agora o segundo episódio, de que o Supremo Tribunal Federal, que eu admiro porque tem prestado um serviço ao Brasil, como é que o Supremo Tribunal Federal cai no jogo dos esquerdopatas? Dizendo que Bolsonaro, ao dar uma resposta a Maria do Rosário foi a deputada que chamou Bolsonaro de estuprador há tempos atrás. Bolsonaro, na oportunidade, devolve, dizendo que eu não concordo com essa palavra, dizendo que ela não merecia nem ser estuprada. E aí o Supremo acata de que ele está fazendo apologia ao estupro. Isso é uma afronta à inteligência do brasileiro. E as emissoras de televisão que em seus seriados, ok, mostram estupro, milhões estão assistindo de jovens e adolescentes. O Supremo também não vai colocar como crime o que as emissoras de televisão mostram? Isso é uma vergonha. Sabe qual é a questão? Estão com medo de Bolsonaro, porque o cara é limpo, não tem uma acusação de corrupção contra o cara, querem travar o cara. Eu estou começando a acreditar que estão com medo que Bolsonaro ganhe a eleição em 2018. Estou começando. Vou deixar essa minha palavra aqui, meu protesto. Minha gente, como cidadão, no pleno gozo dos direitos da minha cidadania, como qualquer cidadão brasileiro, livre à manifestação de pensamento, eu quero dar aqui uma resposta como cidadão ao discurso imbecil de Dilma Rousseff quando saiu a sentença do impeachment. Viu como é que ela botou as unhazinhas de fora? Viu como é que são os esquerdopatas que eles não aguentam? Ô Dilma, você vinha atribuir àqueles que defendem família, porque eles gostam de chamar de fundamentalistas, aqueles que são contra a ideologia deles, é chamado de fundamentalista. Vim aqui defender, falar de homofobia. Ô Dilma,
Você perdeu o mandato porque você cometeu crime, Dilma. E tem mais, não vem com essa banca de honesta não, porque tem denúncias da Lava Jato, que suas campanhas eleitorais levou dinheiro de roubo, de corrupção, roubaram o país e injetaram na tua campanha. Tu tem moral para falar alguma coisa, Dilma? Tu tem moral para acusar alguém? Cala a boca! Você vai encontrar ainda com o Sérgio Moro. Fica tranquila, seus dias estão contados. Porque você vem com essa pinta de honesta, o governo mais corrupto da história do Brasil, essa que é a verdade, sucatearam, arregaçaram com a economia, 12 milhões de desempregados, empresas quebrando à torta e à direita, mais de 100 mil lojas fechadas, e ainda vem com marra, e ainda vem com banca para defender. Ah, tirou a máscara. Ah, defendeu homofobia, defendeu ideologia de gênero, né? Isso é para o povo cristão ver quem eles são. Eles colocam uma máscara, mas está lá dentro deles. Aproveito para dar um alerta ao povo cristão e às pessoas de bem. Em quem você vai votar para prefeito e para vereador? Esses caras são tão cínicos e dissimulados que eles escondem o partido que são. Deixaram o vermelho, agora é roxo, agora é azul, agora é amarelo. Ô Dilma, ideologia de gênero, Dilma, que você no finalzinho do discurso quis defender, ideologia de gênero foi rejeitada pelo Senado em 2012 e rejeitada pela Câmara em 2014. Ideologia de gênero é erotizar a criança, é contra o artigo 229 da Constituição, é que vocês são contra a lei, vocês são ilegais para botar todo o lixo moral de vocês na sociedade brasileira. Graças a Deus que você tomou um impeachment. Chega! Porque o Brasil não podia ficar travado com esse governo corrupto e imoral. Graças a Deus que Deus tem misericórdia da nossa nação, dê sabedoria às autoridades para um novo rumo, para sairmos desse caos que esses petralhas, que esses petistas colocaram o Brasil. Ok? Tá de brincadeira. Ainda quebraram o teu galho, Dilma. Quebraram o teu galho aí nesses acordos feitos na madrugada. Porque você não tinha direito político nenhum, que é o que reza a Constituição. Fica aqui o meu protesto. Já vai tarde. Tchau, querida. Deixa eu emitir aqui uma opinião sobre esse momento político do Brasil. Primeiro, o senador Aécio deu uma nota dizendo que pediu um dinheiro emprestado, 2 milhões, não é, para pagar advogado. Bem, se o dinheiro fosse emprestado, Aécio, você tinha que depositar na tua conta para ser transparente. Como é que tu recebe 2 milhões em malas? Pô, não dá. Aí eu vou dizer do meu caso. Em 2013, eu recebi 100 mil reais, um cheque de um advogado evangélico. O que eu fiz? Depositei na minha conta, tá aí a prova. Ok? Declarei no meu imposto de renda, no meu e da minha esposa. Tá aí a prova para você. Nem fiquei com dinheiro, a oferta foi para mim, mandei 70 mil para a Associação Vitória em Cristo e 30 mil para a igreja que eu sou pastor. Aí alguns jornalistas, alguns poucos jornalistas esquerdopatas, para me denegrir, disseram, pastor está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Estou sendo investigado por porcaria nenhuma, não devo nada. Mas pegaram esse advogado, né, em 2016, envolvido aí numa falcatrua de mais de 70 milhões de reais que tentaram me fazer estrela, mas eu sou transparente e mostrei tudo. Quanto ao Temer, olha, o Temer não precisava abrir a boca para nada. Como é que um empresário chega para ele e diz que vai dar 5 milhões para calar o Cunha e ele fica quieto? Não dá. Agora só tem uma coisa, não adianta, ou renúncia ou impeachment. Agora tem uma coisa só. Povo brasileiro, cuidado com os oportunistas. Essa cambada de petralha e de esquerdopatas são cínicos, dissimulados e inescrupulosos. Olha, PT, PCdoB, PSOL e Rede, boca fechada. Vocês não têm moral para pedir renúncia de ninguém, porque vocês defenderam Dilma o tempo todo e defendem Lula. Não tem moral. Deputado que foi a favor do impeachment de Dilma tem moral para pedir impeachment de Temer. Rapaz, eu fiquei com vergonha. O Molon correu para ser o primeiro a protocolar. Esse cara nunca falou nada contra Lula. Tá aí as provas. Lula mentiu descaradamente
para o juiz Moro. Eu só tive 2 encontros com a diretoria da Petrobras, teve 23. Botou a culpa na mulher, coisa de inescrupuloso e covarde. Dá até parecer que é a mulher dele que governava o Brasil. Ok? E eu tenho aqui uma opinião. Se caso esse for o melhor caminho, porque hoje eu não sei, para se renúncia de Temer, o impeachment de Temer, propor o Congresso Nacional uma eleição em 90 a 120 dias, nessa PEC tem que ter uma cláusula. Qualquer um que a justiça já abriu inquérito por corrupção não pode concorrer a cargo de presidente. É uma vergonha e uma afronta ao povo brasileiro por essa situação. Tem que botar isso na PEC, senhores deputados. Bombardeie deputados e senadores. Qualquer um que quiser ser candidato não pode estar denunciado pela justiça em questões que envolvam corrupção. Senão é uma vergonha, é uma afronta ao povo brasileiro. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. A minha oração é que Deus livre o Brasil do caos, que Deus nos dê saídas e tempos de prosperidade. Deus abençoe você e sua família.